saudar mais uma vez a igreja, aos amados irmãos, amém? Te falar porque você é uma bênção, nós amamos vocês, amém? Oramos por vocês e fique firme na presença do Senhor, que Ele, com a gente aqui, que Ele vai fazer da sua vida um sucesso, amém? Sua vida, sua família, seu casamento, seu chamado, amém? Aqui você vai descobrir o propósito verdadeiro para o qual Deus te criou e vai viver ele na plenitude, amém? Que essa é a vontade de Deus, viver ele propósito de Deus na plenitude, amém, queridos? Só ficar firme, Deus é fiel, amém? Deus é fiel, Ele é o seu pastor, nada te faltará, amém? Só ficar firme, como um adorador do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, amém? Filipenses 3, 12. Filipenses 3, 12. Eu quero te mostrar nessa noite alguns princípios que vão te levar a viver no centro da vontade de Deus, amém? O título dessa palavra é Vivendo no Centro da Vontade de Deus, amém? Que é o melhor lugar para a gente viver, amém? Fala assim, o melhor lugar para mim viver é no centro da vontade de Deus. E olha, eu quero já adiantar para você que viver no centro da vontade de Deus não é para todo mundo, é uma minoria. É uma minoria. E o propósito de Deus, né, é que você faça parte dessa minoria. A nossa expectativa, a nossa oração é que nós façamos parte dessa minoria que descobre e vive no centro da vontade de Deus, amém? Para quando você chegar lá diante do Senhor, Ele vai falar para você assim, ó, servo bom e fiel, amém? Servo bom e fiel, né? Viver no centro da vontade de Deus nos leva a encontrar o sentido verdadeiro da nossa vida. É outro princípio, amém? Quando você descobre o centro da vontade de Deus, né? Isso gera, você recebe de Deus o poder ou a capacitação, que é a unção do Espírito Santo, para você viver no centro da vontade dEle, amém? Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é que viver no centro da vontade de Deus não é para todo mundo, é para uma minoria. Poucas pessoas entendem isso. Poucas pessoas, às vezes, nem ouvem falar sobre isso nas igrejas. Segundo princípio, que é viver no centro da vontade de Deus, ela que vai te dar o sentido verdadeiro para a sua vida. Você vai receber de Deus, né, o poder dEle, para o qual Ele criou você para viver, amém? Antes de ir para o ventre da minha mãe, minha mãe teve um sonho, né, e nesse sonho o Espírito Santo ela ia atravessar uma ponte, e a ponte, um sonho, né, quebrou, ela estava gestante do meu irmão que ia nascer antes de mim, a ponte quebrou, ela ficou pendurada, embaixo era um abismo, né? E ela começou a clamar pela salvação, pelo socorro do Senhor. Aí, na hora que ela clamou, ela olhou para cima, viu uma rocha com um nome brilhando assim, ela falava para mim, né? Brilhava como o sol, escrito João, né? Aí, na hora que ela falou para o Senhor, o que está escrito lá? O Senhor falou, é João. Aí apareceu uma outra ponte, ela atravessou o abismo, amém? E aí, na mesma semana, ela morava no apartamento, ela caiu, né? Ela caiu lá, foi descer a escada, caiu, né? E a criancinha que estava no ventre dela, ela perdeu aquela criança, logo em seguida ela ficou grávida de mim, aí que ela foi entender o sonho profético que ela teve, amém, queridos? Que aquela ponte quebrava era o primeiro filho, depois ela ficou grávida de mim, que era a segunda ponte, e através da minha vida, ela conheceu Jesus, e hoje ela está no céu com Jesus, amém? E ela falou para o meu pai, ó, esse menino que vai nascer, que sou eu, né? Vai chamar João. Então, quando você descobre o centro da vontade de Deus para a sua vida, você recebe dele poder, capacitação, unção, graça, para você cumprir com esse propósito, e você encontra o sentido verdadeiro da sua vida.
Eu quero dizer um outro princípio. Ninguém, como nós já ensinamos, ninguém nasce na terra sem um propósito. Todo mundo aqui tem um propósito. Amém? O Sérgio Henrique está no ventre da Andriele, Deus criou ele com um propósito. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui. E eu te pergunto nessa noite, é o quarto princípio. Você já descobriu o propósito para o qual Deus te criou? Você já orou, perguntou para Deus? Se não, você vai ter que perguntar. Senhor, qual é o propósito para o qual o Senhor me criou? Né? Esse propósito vai me levar a estar no centro da tua vontade. Amém? E aí eu vou chegar diante do Senhor, eu não vou correr o risco de o Senhor falar para mim, ó, servo mau e negligente, cadê o talento que eu te dei, que era o propósito para o qual eu te criei? Está lá na parábola dos talentos em Mateus 25. Entende, queridos? E aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo fala assim, ó, não que eu tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, irmãos. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, versículo 15, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também Deus te esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, Paulo fala assim, olha, eu descobri o centro da vontade de Deus para a minha vida. O apóstolo Paulo, antes dele descobrir o centro da vontade de Deus para a vida dele, ele vivia como a gente ministrou aqui, né? Uma história de vida paralela àquela que era o centro da vontade de Deus para ele. Ele era um general romano, para ele a vida dele era o seguinte, ele era ser um general romano, era perseguir os inimigos de Roma, era ser famoso, era ser uma pessoa culta e formada no melhor que havia na sua época. Ele foi criado, a gente sabe, aos pés de Gamaliel, um homem super culto, falava vários idiomas. Paulo era um cara top da época dele, né? O apóstolo Paulo. E tudo aquilo que ameaçava o trono de Roma, César, Paulo já se levantava com zelo, né? Para combater, né? Tanto é que quando os cristãos, né? Começa a surgir o cristianismo, né? O César impõe uma perseguição aos cristãos, e Paulo ele vai pegar cartas para perseguir, né, os cristãos, e no caminho da Síria lá, que ele estava caminhando para chegar ao destino de perseguir cristãos, Jesus aparece para ele, derruba ele do cavalo e falou, Paulo, não foi para isso que eu te criei. Das duas, uma, eu vou te falar um negócio aqui nessa noite. Sério, hein? Ou você pergunta para Deus o propósito para qual ele te criou, ou ele vai te derrubar do cavalo. Já viu aquela expressão que o pessoal fala, e o fulano de tal caiu do cavalo, né? Vem daí. Entende? Vem daí. Né? Paulo, ele achava que o propósito de vida dele era ser um general, cara culto, cara formado, poliglota, né? Ele era judeu, quanto à lei fariseu, zeloso da lei, ele achava que era isso. E não tinha nada, ele estava realizando o oposto daquilo para qual Deus o havia criado. Ele estava perseguindo a igreja. E Deus criou ele para edificar a igreja. Vocês estão entendendo? Você quer receber o poder de Deus na sua vida? Você quer estar no centro da vontade de Deus? Ore, fala, Senhor, o Senhor não me criou simplesmente para viver um dia a dia como outras pessoas, não. O Senhor me criou com um propósito especial. E olha, isso é, como eu falei para vocês, é minoria, hein? Jesus falou assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados a viver no centro da vontade de Deus. Agora, poucos são os que entendem, primeiro, que existe um propósito, um centro da vontade dele para viver. Segundo, poucos pagam um preço de orar, de jejuar, de perguntar para Deus qual é o centro dessa vontade, até Deus mostrar. Terceiro, poucos estão dispostos, vou falar nessa noite, a permanecer no centro da vontade de Deus, até ver cumprido todo o propósito para o qual Deus o criou. São poucos. E eu quero fazer parte desses poucos. Quem quer? Levanta a mão. Fala, eu também quero, pastor.
Eu também quero. Eu quero ser parte desses poucos. Amém? Queridos, três coisas nós precisamos entender, amém? Importantíssimas para você cumprir com o propósito para estar no centro da vontade de Deus. Né? O apóstolo Paulo, ele foi preso, ele foi perseguido, foi apedrejado. Não estou falando que isso vai acontecer com você, não. Ele foi porque esse era o chamado de Deus para a vida dele. E tudo aquilo que Deus te chamou para viver no centro da vontade dele, tudo aquilo que você passar de guerra, de luta, de tribulação, Deus vai te dar a vitória, amém? Deus vai te dar a vitória, né? Tudo aquilo que você passar de luta, de tribulação, de guerra, né? Deus vai te dar graça para suportar. O apóstolo Paulo chegou um momento e falou: Senhor, eu não dou conta mais. E o Senhor falou: minha graça te basta, meu filho. Deus vai te dar graça para suportar. Tem coisas que eu passo, que eu já passei e passo na minha vida, que se fosse, você não daria conta. Por que eu dou conta? Porque Deus me criou para isso e a graça dele me capacita, amém? Uns momentos na minha vida em que eu passo por lutas, por guerras, por tribulações, então não tem graça nenhuma, eu acabo achando graça. Né? Eu fico rindo, né? Fico brincando. Deus, né? A pastora já me entende, né? Quando eu estou passando por uma guerra assim, eu fico assobiando. Em vez de eu ficar, eu começo a assobiar. Assobiar um hino de louvor aí, né? Amém? É uma estratégia que o Espírito Santo me deu. Isso é graça. Amém, queridos? E o apóstolo Paulo passou por tudo isso, e lá na carta de Timóteo ele escreve assim, para Timóteo: Timóteo, olha, cumpre cabalmente o ministério de evangelista que foi dado a você mediante posição de mãos do presbitério. Quanto a mim, né, eu completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Agora o que está me esperando é a coroa da glória que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, amém? Ele cumpriu com o propósito, ele viveu no centro da vontade de Deus, amém? E para estar no centro da vontade de Deus, muitas das vezes, vai requerer de nós uma mudança radical de direção. Paulo estava caminhando na direção, Jesus derrubou do cavalo, falou: não é essa não, Paulo, é para cá que eu quero você. É totalmente oposto, de perseguidor da igreja para um implantador de igreja. Amém, queridos? Muitas das vezes, né, mudanças vão acontecer nas nossas vidas, e nós precisamos entender, né, que essas mudanças fazem parte do centro da vontade de Deus, fazem parte do propósito para o qual Ele nos criou. Amém? Deus não te criou para ser uma pessoa normal, comum, não. Deus te criou para ser uma pessoa especial. Fala para o seu irmão assim: você é uma pessoa especial, com chamado, com propósito. Fala assim: Deus não te criou para copiar outros, não. Fala assim: Deus te criou único. Único. Deus não te criou para copiar os outros que estão falando, não. O mundo tem uma fórmulazinha de sucesso, que é formar, depois fazer uma especialização, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar uma casa boa, um carro bom, e isso, só isso. Não, isso não é a fórmula do sucesso. Para o mundo sim, mas para Deus não. Isso é o que todo mundo faz. Mas o que Deus criou para você fazer é único, é exclusivo. Só você pode fazer, amém? Você é especial. Você não é regra, você é exceção. Fala para o seu irmão assim: você não é regra, você é exceção. Amém? Eu nunca gostei de ser regra. Eu nunca gostei, vamos dizer, aquele ditado, né, de ser uma Maria vai com as outras. Eu sempre gostei de ser exceção. Amém? Não é porque todo mundo está falando que eu vou falar. Não é que todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Mas eu vou falar e vou fazer aquilo que Deus me criou para falar e fazer. Amém? Isso é estar no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? E o apóstolo Paulo, né, ele fala assim, né? Ele fala aqui em Filipenses 3, ele fala assim, ó, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo, olha, prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. A minha oração é que Jesus, a vontade dele, o amor dele, o propósito, conquiste o seu coração, amém? Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, fala assim: Jesus, conquista o meu coração, coloca no meu coração, abre os meus olhos, meu entendimento, para me perceber o propósito, senta a tua vontade para a minha vida, fala assim, que é o melhor para a minha vida. Amém?
Muitas pessoas que você vê Jesus contando histórias, pessoas que achavam que suas vidas eram um sucesso e que, na verdade, não tinha nada a ver com o propósito de Deus. Jesus conta uma história, só para vocês entenderem, o tanto que isso é sério. Jesus conta uma história de um homem, eu já contei aqui, mas eu vou contar para ilustrar essa ministração, de um homem que era um agricultor, né? E ele tinha muitas terras, e ele lavrou a terra dele toda, plantou trigo na terra toda, tudo que ele plantou, ele colheu 100%, e ele tinha um celeiro lá, na hora que ele foi estocar a plantação dele, não cabia o que ele havia colhido, ele teve que derrubar o celeiro, construiu um maior ainda, estocou até não poder comportar mais aquele celeiro. E aí aquele homem falou assim: agora eu faço parte da elite, eu sou um cara top, eu sou um cara rico, né? Eu sou um cara que, como diz o outro, estou por cima da farinha seca, né? Da carne seca, né? Que o pessoal fala, né? Entendeu? Aí Jesus fala assim: isso é que esse homem pensa, mas você sabe o que Deus pensa dele? Louco, essa noite vão pedir a sua alma, e o que você tem vai servir para quê? Entende? Veja bem, era uma história de vida, era um propósito de vida que não tinha nada a ver com o propósito de Deus para a vida daquele homem. Amém? Uma coisa é você ver como o homem vê, outra coisa é você ver com os olhos de Deus. Amém? Sempre procure, ore, para que Deus te leve você a ver como Ele vê, e não como o homem vê. Amém? Como Ele vê, né? Fala: Senhor, eu falo todo dia: Senhor, como que o Senhor vê minha vida? Senhor, será que eu estou vivendo nessa fase da minha vida do engano? Será que o diabo, Satanás, eu vou falar já sobre isso, ele luta o tempo todo para tirar a gente do alvo, do caminho, do foco. Essa palavra está muito em uso hoje, né? Foco. A pessoa fala: você tem que estar focado, já viu isso? Focado naquilo que você está fazendo. Se você perder o foco, você perde o alvo. Ele trabalha o tempo todo contra nós, para nos tirar do alvo, nos tirar do foco, nos decepcionando, nos entristecendo, lutando contra nós, né? Às vezes você se esforça a favor das pessoas, as pessoas não reconhecem isso, as pessoas viram as costas para você, sem mais, sem menos, o Satanás ele lança isso, né, contra a gente, fala: está vendo, você está se esforçando, você está se sacrificando aí, ninguém está reconhecendo, ninguém está valorizando, para tirar você do foco. A decepção é uma das maiores armas que o diabo tem contra nós, sabia? Isso faz te decepcionar, para tirar você do foco, para fazer você desistir. Mas você tem que ter a consciência, né? O antídoto para vencer a decepção é você saber que você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. Amém, aleluia, amém. Você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. Amém, queridos? Se a pessoa aceitou, não for satisfeita, não é problema dela, mas eu fiz minha parte, vou receber o galardão, estou sendo a vontade de Deus. Amém? O que os outros pensam, deixam de pensar, problema delas. Eu quero agradar a Deus. Amém? O apóstolo Paulo fala em Gálatas: se eu quisesse agradar homens, nem servo de Cristo eu seria. Amém? Viver no centro da vontade de Deus é viver para agradar a Deus. Nós temos que discernir isso. Não é viver esperando: eu vou fazer, esperando que as pessoas me elogiem, esperando que as pessoas me promovam. Não, eu vou fazer, né, para Deus, e o resultado é Deus que vai, amém? Vai gerar esse resultado na minha vida, não é homem. Eu vi uma pessoa falando da vida dela, pessoa famosa, ela falou assim: e aí, qual que é o segredo aí, pra você ter chegado até aqui? Ela falou assim: faço muito e não espero nenhum aplauso. Nenhum aplauso. E as críticas? Ignoro. Amém? Fala assim comigo: faço muito, não espero receber aplausos, e a crítica, que não for construtiva, eu ignoro. Porque tem crítica que é construtiva. Aí você tem que ouvir tudo e reter o que é bom. Amém? Amém, queridos? Agora, 3 coisas são importantes para você cumprir viver no centro da vontade de Deus. 3 coisas. Primeiro, descubra o alvo de Deus para a sua vida. O alvo, propósito. Para a qual Paulo fala: eu prossigo para o alvo.
Qual que era o alvo da vida do apóstolo Paulo? Ser ministro do evangelho para os gentios. Anunciar o evangelho, amém? O evangelho em toda a terra, onde Pedro não anunciava. Pedro foi levantado por Deus para pregar o evangelho para os judeus e Paulo para os gentios. Lá em Gálatas fala sobre isso. Então, Paulo ele ia para a Ásia, para a Europa, e lá ele ficava lá 2, 3 anos ali, igual a gente faz aqui, ó, fundava a igreja, discipulava, formava discípulos, formava uma liderança, pregava o evangelho, ganhava almas para Jesus, formava a sua liderança, deixava ali, depois ele partia daí para outro lugar. E ali ele abria as igrejas. E depois, como é que ele fazia? Naquela época não tinha avião, era tudo na base de navio, ele mandava cartas para as igrejas, que são essas cartas que estão aqui na Bíblia. Carta para a igreja de Corinto, carta para a igreja de Gálatas, carta para a igreja de Colos, carta para a igreja de Tessalônica. Ele mandava cartas instruindo, né, com relação a como a igreja deveria se comportar com as pessoas, né, os líderes deveriam tratar com as pessoas, tratar com a igreja, edificar a igreja, amém? Esse era o chamado de vida de Paulo, era o alvo para o qual ele prosseguia. E depois que ele completa esse alvo, ele fala para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Fala assim comigo: eu vou falar na minha vida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, cumpri com o propósito, vivi no centro da vontade de Deus. Então, primeira coisa para você viver no centro da vontade de Deus, descubra o alvo, propósito para o qual ele te criou. Esse é o seu alvo, que é prioridade na sua vida. É o alvo, prioridade. Meu alvo, minha prioridade eu já sei. Amém? Que é isso que a gente faz aqui, ó, né? Formar uma igreja em ministérios, né, que está aqui na Bíblia, descobrir o talento de cada um, por cada um para frutificar, né, no talento que Deus o criou, amém? Que é o propósito da sua vida, né? Que é ser um canal de Deus para restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar famílias, né? Levar os filhos, converter o coração dos filhos aos pais, os pais aos filhos. Para isso que Deus me criou, é o que a gente segue aí à risca, há 20 anos. 20 anos. Né? Não é 1 ano, 2 não, são 20 anos que nós estamos aí, ó, firmes, vivendo o evangelho, amém? Sendo a vontade de Deus. Então, eu descobri o alvo, o propósito para o qual Deus me criou, e eu prossigo nesse alvo aí. Agora você tem que orar também: Senhor, qual que é o alvo? Qual o propósito para o qual o Senhor me criou? Eu poderia achar que o centro da vontade de Deus para a minha vida seria ser um odontólogo, né? Ter um consultório lá, atender muitos pacientes, ser uma pessoa próspera, ter uma casa boa, carros bons, os filhos bem instruídos na sua formação, e só isso. Não, isso é propósito, é alvo sim, mas secundário. O principal, que vai me dar o galardão lá no céu, é isso que eu estou fazendo, ó, que nós fazemos aqui, ó, eu e a pastora. Edificar a vida de vocês, edificar as nossas vidas, permanecer com as nossas vidas na palavra, edificar os nossos filhos na sã doutrina do Senhor, levando eles a descobrir, sendo a vontade da vida de Deus para eles, levar vocês nesse propósito. Nós somos uma família, amém? 20 anos que a gente tem trabalhado, né, com paciência, né, com perseverança, debaixo de um mover de Deus, né, coisa que a gente faz no oba-oba, né, coisa que a gente faz, pega a igreja como Saul fazia, né, saia na doida com o povo lá e para enfrentar guerras lá, que não estavam preparados. O inimigo vinha contra Israel, Saul tinha que fugir com o povo escondido na caverna. A gente não comete esse tipo de responsabilidade. A gente caminha debaixo de uma nuvem, de um comando, de uma direção do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Queridos. Com cuidado, com amor, observando a cada um, conhecendo as fraquezas de cada um, as limitações de cada um, e com paciência trabalhando, aperfeiçoando e levando todo mundo, conforme diz em Efésios 4, a igreja em ministérios, até que todos cheguem à unidade da fé, à estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Esse é o alvo, esse é o propósito. Agora, Deus tem um alvo, propósito para a sua vida.
Amém? E primeiro alvo que eu quero compartilhar com você, né? Primeiro alvo que você tem que ter na sua vida é nascer de novo e ser salvo. Esse é o primeiro alvo na vida de qualquer ser humano, nascer de novo e ser salvo. Senão morre e vai para o inferno. Tendo tudo aqui na terra, toda cultura, toda ciência, né, riquezas, se morrer sem Jesus e o nome não estiver escrito no livro da vida, vai para o inferno. Primeiro alvo que você tem que ter na sua vida é nascer de novo, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ser batizado nas águas para você ser salvo. Senão você vai para o inferno. Esse é o primeiro alvo. Por isso que a primeira missão que Deus dá para a igreja, o primeiro alvo, para a igreja como corpo, é pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Prega o evangelho. Né? O resto você deixa com Deus. Mas não tem que pregar o evangelho. Então, o primeiro alvo na sua vida é ser salvo. Receber Jesus como Senhor e Senhor Salvador, né? E ter o seu nome escrito no livro da vida. Primeiro alvo seu. Seu, da sua família, dos seus filhos. Amém? De pessoas. Uma vez que você tem essa salvação na sua vida, segundo alvo é você buscar crescer no Senhor. Crescer espiritualmente. Ser uma pessoa madura, ser uma pessoa bem resolvida, ser uma pessoa verdadeiramente livre. Amém? Uma pessoa que tem paz no coração, está no centro da vontade de Deus. Terceira coisa que você tem como alvo para a sua vida, né? Fique firme na igreja. Aqui, ó, com a gente, que é coluna e baluarte da verdade. Amém? Quarto alvo, descubra qual é o seu chamado na obra de Deus, que é o propósito para o qual Deus te criou. Amém? Esses são alvos. A sua salvação, amém? O seu crescimento, né? Sua salvação, o seu crescimento, o seu chamado, né? Para o qual Deus te criou na igreja. Amém? Nós vamos começar a partir de março, curso, nas quartas-feiras, nós vamos dar até de março até julho, um curso de obreiros, amém? Quem quer ser um obreiro de Deus aqui? E nesse curso você vai descobrir o seu chamado, nesse curso você vai ser trabalhado para frutificar no seu chamado, e quando for em agosto, nós vamos começar na igreja os grupos familiares. Todo mundo aqui vai ser um líder de grupo familiar, amém? Um auxiliar, amém? E ali no seu grupo familiar, você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer, amém? Sabe o que é grupo familiar? É a igreja nas casas, amém? É uma benção. Todo mundo aqui vai trabalhar no reino de Deus, amém? Então vamos começar a partir de março. Primeira quarta de março, nós já começamos com o curso de obreiros, amém? E aí você vai descobrir o seu chamado, amém? Quem vai participar? Levanta a mão aí, amém? Então a primeira coisa é descobrir o alvo, ter o alvo. Você não pode ser aquela pessoa que fala assim, né? A pessoa que não tem alvo na vida, ela fala assim, eu não estou aqui porque cheguei, não tenho dinheiro porque gastei. Você não pode ser assim. E aí, passa ano e entra ano e sai ano, a pessoa não tem alvo nenhum na vida dela. Por isso que a gente faz, na virada do ano, a campanha, né? Projetando 2013, você coloca seus alvos lá, ora, né? Profetiza a respeito deles, né? Para 2013, para você alcançar aqueles alvos, amém? Queridos, tem que ter alvo, não pode ser uma pessoa que viva sem alvos. Descubra o seu alvo. Primeiro, princípio. Segundo, fique focado no seu alvo. Focado. Como eu falei para você, Satanás, ele vai fazer de tudo para tirar você do foco. Ele vai te dar dinheiro, ele vai arrumar uma coisa mais importante, entre aspas, para você achar que aquilo é mais importante que o propósito que Deus te criou, te tirar o foco daquilo, do alvo de sendo a vontade de Deus, entende? Abraão, Deus só parou assim, para você entender. Abraão, sai do meio da tua parentela, e de ti eu farei uma grande nação. E Abraão saiu. Ele e Sara. Quando Abraão tinha 99 anos e Sara 89, Abraão já era velho, Sara, além de estéril, ela estava
já não menstruava mais, a Bíblia fala que ela cessou os dias de regra dela, né? Ela não menstruava mais, ou seja, nenhuma chance de ficar grávida. Aí isso acontece com Abraão e com Sara. Eles tiram os olhos, o foco da promessa, do chamado, do sendo da vontade de Deus, e foca na circunstância. Isso é a ação do diabo. Para cada um que está aqui, ó, Deus tem promessas grandiosas e maravilhosas para a sua vida. Só que Satanás aí quer tirar seus olhos da promessa e voltar para a circunstância. E aí Abraão está lá na tenda, nós acabamos de cantar a música, né? Acabamos de ministrar a música aqui, ó. Abraão está lá na tenda dele com a Sara, os dois lá, imagina a cena, né? Os dois lá na tenda, já velhos, tomando um cafezinho deles, com um pãozinho, né? Pãozinho que a Sara fazia. E ela falava, minha velha, já era nós dois, né? Não vou ter filho, muito menos uma nação. Muito menos uma descendência, já era. Perdeu o foco. Satanás usa 3 coisas, aprenda isso. Satanás usa 3 coisas para tirar o seu foco. Primeiro, as circunstâncias contrárias. Segundo, a opinião dos outros. Terceiro, a sua alma, seus sentimentos. Para alcançar foco, você tem que ter fé. E fé, muitas das vezes, você vai ter que passar por cima daquilo que você está pensando e sentindo, que é totalmente contrário à promessa. Isso é fé. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé. Ele passou por cima daquilo que ele estava vindo, pensando, sentindo. E a opinião dos outros. Aí o Senhor chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua tenda. Isso não é o foco. Você está desfocado. Sai da tua tenda. Saiu. Olha para as estrelas do céu, se é que você pode contar. Assim será a tua descendência. Foco. Amém? Deus trouxe Abraão de novo para o foco. Só alcança alvo objetivo quem é focado. E muitas vezes ser focado vai requerer de nós sacrifício. Sacrifício, sabia? Sacrifício de você de ter uma vida disciplinada. Sacrifício de ser uma pessoa constante. Sacrifício de ser uma pessoa determinada naquilo que Deus colocou como alvo na sua vida. Entende? Sacrifício de você, a situação está contrária, você vai ter que abrir a boca e profetizar. Sua vontade é abrir a boca e reclamar, murmurar e concordar com a circunstância contrária. Aí você vai ter que se sacrificar e abrir a boca e profetizar a promessa. Eu chamo isso de limite. É o limite entre você e a bênção, é esse, eu já passei por isso. Satanás, ele tinha uma situação totalmente contrária à promessa de Deus na minha vida, e eu tinha 2 alternativas, ou pela fé abrir a boca e profetizava, ou eu me conformava com aquela situação, e murmurava, reclamava, e ficava lá na tenda como Abraão. Muitas das vezes, queridos, Deus mostra um alvo para a gente, né? E para você alcançar aquele alvo, Deus leva você lá no limite das suas forças, sabia? Lá no limite. Ele esgota as nossas forças humanas, naturais, para que possa começar a operar o poder dele na sua vida. Acontece isso. Né? Abraão podia falar assim, Senhor, eu não vou sair de tenda coisa nenhuma. Eu não vou sair de tenda coisa nenhuma, vou ficar com a minha velha aqui, não vou morrer aqui, eu estou cansado desse negócio de ter um descendente e uma nação. Abraão podia falar isso, mas ele não fez. Ele obedeceu, saiu da tenda, olhou. Depois de 1 ano, Sara ficou grávida. Limite. Entende? Requer esse nosso sacrifício de profetizar, de não concordar com as circunstâncias, de você profetizar a promessa e ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. O nosso velho homem, ele é muito, nosso velha criatura, né, ele era muito frágil. Nosso velho homem, nossa velha criatura, ele gosta de murmurar, gosta de dar um de coitadinho, né, que os outros tenham piedade dele. Nós somos assim, eu sou assim, querido.
Agora nós temos que entender isso, né? E falar, não, eu não sou um coitadinho não, eu tenho um Deus todo-poderoso, que pode fazer milagres na minha vida, como Ele fez inúmeros milagres na minha vida, e não há limite para os milagres dele, amém? Ele vai continuar a agir e vai me levar a cumprir plenamente o propósito que Ele me criou. Ele vai me levar a viver uma vida plena e abundante que Jesus veio conquistar para mim, lá na cruz do Calvário, amém? Isso é fé, amém? Eu não concordo, falo assim, eu não concordo com derrota, eu não concordo com fracasso na minha vida, falo assim, eu não retrocedo, falo assim, eu avanço pela fé, falo assim, eu sou perseverante, eu sou paciente, falo assim, eu sou homem de fé, falo assim, está escrito que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, amém? Isso é foco, isso é manter o foco na promessa, na palavra, amém? Não importa o que acontecer, circunstância, ou opinião dos outros, muitas vezes, né, as pessoas, o diabo levanta pessoas para criticar a gente, né, zombar da gente. Neemias estava edificando os muros lá de Jerusalém, estava na metade do muro, aí levantou lá o Gesem, né, o Arábio, com o Sambalate lá, chegou para Neemias e falou, ih, rapaz, você acha que você vai conseguir edificar esse muro aí? Isso aqui é tão fraquinho, esse muro seu, que se uma raposa triscar, ele cai. Pessoas para zombar daquilo que você está fazendo. Essa igreja aqui, essa igrejinha que está de pessoa aqui, ó, isso aí. Eu vi um pastor uma vez falando assim para a gente, ó, a gente tinha começado a plenitude. E o pastor falou assim, ó, é 7 anos, vocês estão fechando a igreja. Eu não falei nada não. Os bar lá, né, os 4 bar lá, ó, isso aqui não é lugar, não é lugar de igreja, nós vamos fechar o bar. Entende? Opinião dos outros. Fala assim comigo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? Fala assim, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Não ligue, joga fora, no lixo, opinião contrária dos outros. Mesmo que aquilo que eles estão falando esteja naquele momento acontecendo como circunstância na sua vida. Lixo. Joga no lixo. Ricardo, né, testemunho, o médico falou para ele, esse negócio não tem cura não. Ricardo falou assim, pelas pisaduras de Jesus eu estou sarado, e meu Deus vai me curar. E o Senhor curou ele. Médico, hein? Cara, autoridade no assunto. Mas a autoridade maior é a palavra de Deus, é a autoridade maior na sua vida. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Nunca esqueça disso, meus irmãos. Pode ser o homem mais poderoso da terra, chegar para você e falar assim, ó, você está acabado. É impossível. Existe alguém que é mais, o todo-poderoso, que é Deus, para calar a boca dele, amém? Calar a boca dele. Deus fala assim, lá em Isaías, fala assim, eu é que cala a boca desses adivinhos, esses feiticeiros, esses agoreiros, e revelo que só o Senhor é Deus, amém? É o Senhor, queridos. Não aceita nenhuma palavra contrária à sua vida, nenhuma que não esteja em linha com a palavra de Deus, quebra na hora. Não aceite nenhum pensamento que cai na sua mente, que a gente chama de sofisma do diabo, ou sentimento contrário à palavra de Deus, quebra aquilo, não deixe que te dominar. Porque se dominar, você vai perder o foco. Entende? O diabo vai tirar você do alvo. E você não vai completar a carreira. Não vai vendo sendo a vontade de Deus. Entende? Foco, focado. Amém? Pessoa concentrada, disciplinada, né? Pessoa que tem um domínio próprio, né? Pessoa que conhece a palavra de Deus e permanece firme nela. Pessoa que não é como o Tiago fala, uma onda impelida, né? Que vai e volta, né? Não sai do lugar, não. Uma pessoa que caminha. Mesmo diante das dificuldades, ele está caminhando, está rompendo, está conquistando, está avançando. Amém? É assim que Deus te criou, você e eu, para vivermos. Amém?
E é assim que você vai viver, eu profetizo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nenhuma opinião contrária, nenhuma circunstância contrária, nenhum pensamento contrário vai poder segurar a sua vida, tirar você do foco, do alvo, do propósito, do melhor de Deus na sua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. E eu sou boca de Deus aqui na terra. Isso é Deus que está te falando. E agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Amém? Primeiro, reconheça os alvos. Sua salvação, né? Seu crescimento espiritual. Salvação alcançando todas as áreas da sua vida. Né? Você ser um canal de salvação nas pessoas, lá no seu trabalho. Onde você estiver, você vai ser uma boca de Deus para levar essa salvação. Amém? Para evangelizar as pessoas. Que Deus conta com a gente para isso. Amém? Descobrir o sendo a vontade da sua vida, Deus para a sua vida, e perseverar nele até alcançar. Amém, queridos? Alvo. Segundo, seja focado no seu alvo. Ser focado é ter aquilo como prioridade na sua vida. Amém? Igreja é prioridade na nossa vida. Culto é prioridade na nossa vida. É porque aqui, que você recebe, como a pastora falou, o orvalho de Deus para a sua vida. É aqui que você recebe o renovo de Deus para a sua vida. É aqui que você recebe a instrução de Deus para a sua vida. É aqui que você aprende as verdades eternas de Deus. Você não vai aprender isso na televisão. Você não vai aprender isso em diversões. Não. Não que a gente não possa ter diversões. Você pode ter sim agora. A igreja é prioridade. A Bíblia é prioridade na minha vida. A palavra de Deus é prioridade. Amém? Não tem nada mais importante. Pessoas sabem, quarta-feira que o pessoal fala assim, você é bom de bola, né? Está jogando pessoal. E não é porque, modéstia à parte, eu sou bom de bola mesmo, que é um dom que Deus me deu. Dom. Eu era para mim ser jogador de futebol, não fui porque Deus tinha outros planos. Mas mesmo assim o dom dele é irrevogável, né? Eu tenho esse dom. E os caras iam jogar bola fora, você não quer jogar quarta-feira não? Desse jeito. Vai ser bom demais, depois do jogo vamos fazer um pirarucu lá, e vai ser um negócio, depois do jogo eles fazem uma resenha lá, né? Quarta-feira eu não posso. Quarta-feira eu tenho culto na igreja. Eu sou bem claro. É prioridade na minha vida. Amém? Pessoa da minha família sabe que se chegar lá em casa domingo, 6 horas da tarde, eu vou mandar embora que eu tenho culto. Quarta, vou mandar embora que eu tenho que vir para o culto. Amém, queridos? Sabe? É a prioridade na minha vida. Falo para o seu irmão assim, seja uma pessoa definida. Definida. Vou te ensinar outro princípio. As coisas que você não define na sua vida, o diabo vai usar outros para definir de uma forma errada. Defina. Assuma, se assuma. Eu sou cristão, amo a minha igreja, amo a palavra de Deus, né? Sou fiel ao Senhor, com o propósito para o qual Ele me criou, né? E não abro mão de nenhuma das programações da igreja. Isso é ser uma pessoa focada. Amém? Eu já vi os irmãos falando, pastor, o que você não veio no culto, irmão? Ontem, pastor estava aí, chegou uma visita lá em casa. Chegou a visita e falou, queridos, eu quero te agradecer pela visita, vou te convidar para você retornar amanhã ou outro dia, mas agora, você quer ir conosco para a igreja? Nós temos um compromisso na igreja agora. Você não está sendo mal educado, você não está sendo indelicado, você está sendo verdadeiro. Você está honrando um Deus que te serve. O primeiro mandamento é amar teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas. Acima. Amém? Acima até de seu pai e de sua mãe. Seus filhos, que você ama tanto. Seu pai, sua mãe, seu filho. Quantas vezes meu pai e minha mãe falaram, não, para que você vai na igreja? Ela não era pastor ainda não. Eu vinha final de semana de Goiânia para cá, ficava final de semana aqui, das 5 horas eu já estava voltando, que 7 horas tinha um culto em Goiânia. Aí minha mãe falava, filho, dorme aqui em casa, estou com tanta saudade de você. Não, mãe, eu tenho igreja. Também amo a senhora, estou com muita saudade, mas eu tenho culto na igreja, não posso faltar.
Jesus falou assim: aquele que amar pai, mãe, filho, filha, esposa, esposo, sogro, sogra, mais do que a mim, não é digno de mim. Ser focado é ter Jesus como prioridade na sua vida. Não que você vai ter que destratar as pessoas, seus parentes, não. Pelo contrário, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Mas você tem que deixar bem claro que acima deles você ama o Senhor, amém? Bem claro, isso é bem claro. Você é uma pessoa definida. Porque se nós não definirmos, se nós não decidirmos, outros vão decidir para nós. Eles vão te controlar, vão te manipular e tirar você do foco, que é a presença de Deus, sendo a vontade de Deus. Amém? E por último, né, além de você saber qual é o alvo, propósitos a serem alcançados, além de você ser uma pessoa focada, terceiro, seja uma pessoa de atitude. Atitude. Não seja uma pessoa passiva. Você já viu as músicas que faz sucesso aí no mundo? É tudo música estimulando a passividade da pessoa. O Brasil foi campeão em 2002 na Copa lá, né? E o título da campanha foi Pagode, Zeca Pagode, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Quem já viu essa música? Deixa a vida me levar, vida leva. Pois é. Deixar a vida levar é a pessoa que ela é passiva. A vida vai levando ela. O curso do mundo vai levando ela para o buraco. O modismo do mundo vai levando ela para o buraco. A pecaminosidade do mundo vai levando ela para o inferno. Se deixar a vida me levar. Seja uma pessoa de atitude. A vida Deus deu para você. E Ele vai cobrar de você e de mim. Atitude. Amém? Atitude. O que é ter atitude, pastor? Seja uma pessoa de oração, queridos. Ore. Ore. O que é orar? Pega os alvos lá que você colocou na folha que deu para você e profetiza todo dia. Vai acontecer. Esse ano vai acontecer isso aqui, ó. Esse ano vai acontecer isso. Profetiza. Orar é profetizar, amém? Está esse vale de ossos secos aqui, mas eu vou profetizar e isso aqui vai virar um exército, amém? Profetiza. Você não sabe o poder que existe nas suas palavras que saem da sua boca. Principalmente quando são palavras de Deus. Na sua boca está o poder criador de Deus, está na sua boca. Aqui, ó. Na hora que você abre a boca e fala, acontece. Seja para edificar, seja para derrubar. Seja para abrir, seja para fechar. Eu tinha um consultório quando a gente morava em Goiânia, e no caminho que eu deixava o carro na garagem, ia para o consultório, tinha um cinema chamado Cine Casa Blanca, na Rua 8, lá em Goiânia, que é a Rua do Lazer. E só passava filme pornô. Eu passava lá o Espírito Santo, profetiza que vai fechar, vai abrir uma igreja aqui. Todo dia eu passava profetizar, está fechado, o nome do Senhor Deus, vai abrir uma igreja aqui. Está fechado. Uns 2 anos profetizando. Um belo dia eu passo lá, o sino está fechado e hoje é a Igreja Internacional da Graça de Deus lá. Não tem impossível. Fala assim, entre eu e o milagre está a minha boca. Deus falou para Ezequiel, o que você está vendo, Ezequiel? Vale de ossos secos. Você crê que eu posso fazer só você viver e levantar um exército aí? Ezequiel falou, se o senhor quiser, pode, então profetiza, eu quero. Profetiza. Fala, amém? Ter atitude é ser uma pessoa de oração. Ter atitude é não concordar com as circunstâncias, mas profetizar a promessa de Deus. Está faltando alguma coisa? Profetiza, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Senhor, eu creio na tua provisão, na minha área financeira, na minha casa, nos meus celeiros, vão transbordar. Tudo que eu tenho hoje é fruto de profetizar, amém? Profetizar, e olha, eu profetizei em situações totalmente adversas. Eu tive a intrepidez, a atitude de profetizar e acreditar nesse Deus fiel, nessa palavra que criou o universo e sustenta o universo, amém? Isso aqui, queridos, ó, quando sai da sua boca, tem aqui está o poder que criou o universo e sustenta o universo, está aqui ó, na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 3, fala assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus.
Deus abriu a boca e profetizou. Haja galáxias, haja estrelas, haja planetas. Tudo aconteceu. Gênesis capítulo 1, e Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus disse, haja separação entre águas do firmamento e águas abaixo do firmamento, e assim se fez. E Deus disse, povoem-se as águas de toda espécie de seres marinhos, e assim se fez. E Deus disse. Essa palavra criou todas as coisas. E essa palavra sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3 fala assim, Ele, Jesus, que é o resplendor, expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sua vida é sustentada por essa palavra. Não é o dinheiro que sustenta, é a palavra que sustenta. Amém? Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Como Deus age, você tem que agir também. Você tem que entender isso. Então, seja pessoa de atitude, ore, profetize. Aquelas circunstâncias que você não está concordando com elas, são contrárias às promessas de Deus, começa a profetizar as promessas de Deus. E ser uma pessoa de oração. Segundo, não seja uma pessoa passiva naquilo que você está pensando e sentindo. Amém? Renove a sua mente com a palavra. Joga pensamento negativo. Eu ordeno agora que todo espírito maligno, vou te ensinar uma coisa aqui, ó. Todas as vezes que você estiver sentindo ruim, é porque Satanás mandou um mensageiro dele para ficar do seu lado, te influenciando. Sabe o que você vai fazer? Eu faço todo mensageiro do diabo que foi enviado, para estar aqui do meu lado, me influenciando, eu ordeno que ele saia agora, vai para o fundo do abismo do mar, sem direito de retorno, transcendência, substituição e retaliação, em nome do Senhor Jesus. E só vai sair de lá para o lago de fogo. Né? Você está bem, de repente vê aquela tristeza, esse espírito de tristeza que o diabo mandou. Paulo, ele fala, Senhor, lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala assim, que foi enviado um mensageiro de Satanás para resistir Paulo. E Paulo orou 3 vezes, o Senhor falou, Paulo, minha graça te basta. Paulo, te dê autoridade para você repreender esse demônio. Mensageiro do diabo. Ele manda mensageiro de tristeza, manda mensageiro de doença, manda mensageiro de pessimismo, negativismo, começa a ficar bombardeando nossa mente com pensamento, ordena esse demônio todo dia para ir para o abismo, que é o lugar dele. Você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Manda demônio de ansiedade, inquietação, de preocupação, ordena esse demônio aí para o fundo do abismo, amém? São mensageiros do diabo. Assim como Deus tem anjos para nos guardar, o diabo tem uns demônios para nos perturbar. Só que você tem autoridade para destruir toda a obra do diabo, amém? Você tem autoridade para isso. Pessoa de atitude, não seja uma pessoa passiva, não deixe o diabo ficar te oprimindo e ser debaixo do chicote do diabo, não, levanta com autoridade, bota os demônios para correr, amém? Queridos, atitude. Seja uma pessoa de atitude, ore, faça, Senhor, eu estou me sentindo assim, mas o Senhor renova as minhas forças, aleluia, amém? O Senhor está me sentindo assim, mas o Senhor vai, né, abrir as portas e eu vou entrar e vou crescer, vou romper, vou prosperar, amém? Senhor, até agora não aconteceu nada, mas amanhã vai ser um novo dia e as coisas vão acontecer a partir de amanhã, no nome do Senhor Jesus, amém? Atitude, amém? Atitude é você desejar ardentemente a vitória na sua vida. Quando você deseja ardentemente, você luta, você ora, pega salmos de guerra, guerreia, ordena os demônios para ir para o abismo, né? Jejua, e você tem atitude. Pode aceitar a derrota na sua vida. Amém? Atitude. Jesus já conquistou tudo para você. Agora, você tem que ter atitude, né? De exercer a autoridade que Ele te deu, atitude de marchar naquilo que Ele mandou você fazer, para você ver a glória dEle na sua vida, amém, queridos? A glória dEle, amém? Atitude, né, de obediência a Deus, aos princípios de Deus, aos mandamentos de Deus, atitude, porque se você faz isso, a palavra do Senhor diz assim, que as bênçãos dEle correrão, te alcançarão, amém? Atitude, seja uma pessoa fiel a Deus, seja uma pessoa obediente a Deus, temente a Deus, amém? Ter atitude, reconhecer as nossas fraquezas e não se entregar a elas, mas levá-las para Deus. Senhor, ó, estou me sentindo tentado nessa área, fraco nessa área,
coloco na tua presença agora, né? O Senhor vai me fortalecer agora e eu não vou ser derrotado por essa fraqueza na minha vida. Amém? Atitude. Amém, queridos? Essas três coisas. Descobrir o alvo, sendo a vontade de Deus para a sua vida. Ficar focado e ter atitude vão te levar a estar no centro da vontade de Deus. Amém? Vão te levar a cumprir e completar sua carreira. Vão te levar a ouvir do Senhor naquele glorioso dia: servo e serva, bom e fiel, entra para a alegria eterna do Senhor. Receba o seu galardão. Amém? Ou é isso, ou nós vivemos isso, ou nós estamos vivendo uma ilusão na vida. Ilusão, estão sendo iludidos, enganados pelo diabo. Guarde essa palavra, medite nela. Nós vamos colocá-la no site da igreja, abra lá no site, medite nessa palavra, que isso é a verdade, é princípio. Amém? Que o Senhor, eu profetizo na sua vida que todos os propósitos para qual Deus te criou vão se cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para vocês aqui da igreja, as pessoas que estão nos vendo por essa filmagem, né? Vão se cumprir na sua vida. Amém? Na internet, pessoas que estão nos vendo pelo DVD, viva esses princípios, você vai ver, né? A glória de Deus na sua vida. Você vai ser essa minoria, né? Que foi chamada e escolhida pelo Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Alguma pergunta?